e 2 minutos, nós vamos iniciar aqui a nossa apresentação de hoje. Bom, acho que vocês já me conhecem da outra apresentação, do convite a um mini currículo descrevendo um pouco das minhas atividades de AV Group e antes de AV Group. O meu nome é Ricardo Brunialt. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre soluções para sonorização de exteriores, né? É um tema muito amplo, é impossível esgotar esse tema num único webinar, mas ele é um começo, né? É uma primeira conversa com vocês e com certeza isso vai ter desmembramentos e nós vamos citar esses desmembramentos ao longo do próprio webinar. A nossa primeira preocupação aqui é falar sobre aspectos de venda, comercial, encantar o cliente e como criar processos para demonstrar esses produtos efetivamente. No entanto, é lógico que nós não vamos ficar só nisso. Nós vamos fazer uma introdução aos aspectos técnicos desse produto também, tá? Então, iniciando aqui, soluções AV Group, continuando a nossa série. Esse slide está aqui não à toa, ele não é de sonorização exterior, mas ele remete ao nosso outro webinar. Então aqui eu tenho justamente uma paginação entre spots de som e spots de luz, que foi um tema muito abordado no outro webinar. Então nós estamos dando um fecho aqui à situação do outro webinar, tá? Então é um convite aí para os arquitetos e para os light designers, por que não mixarem a solução de áudio junto? Se vocês tiverem problemas de áudio, tal, por favor, avisem no chat, eu corro aqui para ver o que está acontecendo. Muito bem, uma rápida introdução do que é o AV Group, né? A AV Group ela surgiu pela união de forças de duas revendas, e, portanto, elas sabem a dor que a revenda sofre. Então, ela é um distribuidor que tem como objetivo viabilizar negócios para os seus parceiros a partir da sua própria experiência passada. O corpo da AV Group é formado aí por profissionais de diversas áreas, tanto do universo residencial como corporativo, e é uma equipe bastante qualificada. Muito bem. Uma pequena lembrança de dúvidas da apresentação anterior, muito rapidamente, tá? Se questionou, houve dúvidas sobre o tamanho do nosso subwoofer de teto. Então aí está o tamanho dele, então cerca de 20 centímetros de rebaixo, ele não ocupa muito. E houve também um certo comentário, esse subwoofer realmente não vai vibrar, né? Nós colocamos que ele era para ser instalado no teto, mas aí você tem um layout muito vencedor para não haver vibrações, né? Você tem um subwoofer contra outro, isso, digamos, paralisa, isso anula vibrações. E quem normalmente empurra esse subwoofer? Esse amplificador aqui, tá? O Suba 500, vamos chamar assim para ficar mais fácil, tá? Bom, uma outra dúvida muito importante que houve e que é de fundamental importância, não tanto no processo de venda, mas no processo de projeto, é saber o ângulo de abertura da caixa, né? E isso é um grande diferencial Origin, Revell e Bang & Olufsen. Quando a gente compra uma caixa simplesmente por preço, ela não nos dá uma real qualidade por um amplo espaço. Ela tem um áudio muito fechado, tal como um spot de luz extremamente fechado. Vocês podem testar isso com a caixa de som baratinha que vocês eventualmente compraram para fazer algum teste, ou instalaram alguma vez, se colocando imediatamente embaixo da caixa. Se vocês dão um único passo para trás ou para frente, o som já muda, e muda significativamente. Então, para você fazer um projeto legal com essas caixas, teria que ter uma densidade de caixas muito altas, né? Então, a abertura dessas caixas simples são da ordem de 25 graus, 26 graus, não mais que isso, tá? Então, isso é um grande limitador, é um problema, tá? Então, é por isso que a maioria dos fabricantes de caixas focadas em custo não falam a abertura da caixa, porque se falar, ele vai passar vergonha e você vai ter que colocar muito mais caixas, isso vai gerar até uma grande interferência no fogo.
Na Revel e na Origin, a distribuição ótima de caixas, o mundo ideal seria 45 graus. Quando eu digo 45 graus, quer dizer que a melhor performance possível do alto-falante está a 45 graus. Tá? Esse é o desempenho ótimo. Significa que vai funcionar com 50 ou com 60 graus? Sim. Mas principalmente a partir de 50 ou 60 graus eu passo a ter alguma perda. Isso é a honestidade e a lisura do fabricante informar isso para a gente. No caso de Revel, eu fui um pouco mais longe. Eu consegui a abertura limite. Qual é o máximo em qualquer circunstância que se pode adotar num projeto? 110 graus. Jamais pode se colocar uma caixa da outra mais que 110 graus. Porque não vai funcionar. Efetivamente a gente vai ter problemas. Tá? Então a Revel nos passou ainda essa informação. No caso aqui à direita, a gente tem uma informação de Origin, tá? Que é a angulação de caixas. Como o Drive Origin ele tem aquela articulação muito grande, ele não é só um pivotante, o drive inteiro gira 36 graus. Um pivotante, com muita sorte, ele vai articular no máximo 18 graus. Tá? Então seria essa a diferença entre uma coisa e outra. A duração do webinar está estimada em 1 hora, no máximo 1 hora e pouquinho, tá? 60, 70 minutos. Tá? Depende um pouco do nosso ritmo e de dúvidas. Uma outra dúvida também que surgiu, tá? Eu falei assim, que a Origin não era uma marca comum, porque a Origin tinha muitas patentes. Então ela não poderia ser comparada com uma marca simplesmente com foco em preço. E aí surgiu a pergunta, bom, quais são essas patentes, afinal de contas, né? As patentes estão aí. Obviamente que não é o espaço aqui para explicar, para fazer essa leitura. Podemos ter depois um webinar específico para patentes, por exemplo, Origin e Revel, para explicar detalhe por detalhe do diferencial desses produtos. Porém, as patentes estão aí e esse documento vai ser disponibilizado para vocês conhecerem em detalhes as patentes Origin e Revel. Sobretudo Origin, para a gente começar aqui. Revel já é uma marca de muita confiança de vocês, né? A Origin é mais nova, então estão aqui as patentes Origin. Bom, sobre o nosso tema de hoje, né? Soluções AV Group para áreas de exteriores. Então aqui a gente tem logo de cara uma área com piscina, com espaço gourmet a céu aberto, com refeição. Então seria muito convidativo que esse espaço teria sonorização. Ele pede sonorização. E é isso que nós vamos tratar agora. É uma judiação, né? Em outras palavras, deixar um cliente com esse imóvel não sonorizar. Né? E isso cobre esse tipo de espaços que nós estamos citando no texto aí. Então, piscina, varanda, jardim, churrasqueira, enfim. E até, inclusive, áreas de passagem. Aqui é uma aplicação óbvia, né? Quer dizer, uma área que, deixa eu até tirar minha câmera, que é um pouquinho está atrapalhando, mas uma área de vídeo, né? Próxima de uma piscina, então obviamente que isso tem que acompanhar algum elemento de sonorização. Se nós formos adiante, uma ampla área, quer dizer, imagina uma residência com tamanha área externa, sem sonorização, ou por exemplo essa área gourmet externa, que na verdade é uma outra foto dessa maior aqui, né? É a mesma residência. Muito bem. Então, que aspectos nós vamos abordar como núcleo, como ajudar as revendas ou criar uma conversa com as revendas a partir desse momento sobre vendas? Então, sonorização exterior a gente pode, de uma maneira simples, de uma maneira grosso modo, falar, bom, tem caixas que vão na parede, que vão pegar muros, fachadas, divisas, e tem caixas que vão na superfície, então que podem ir em pisos, gramados, jardins. Isso é o grosso modo, de uma classificação muito simples. E isso é o que o consumidor vê. Se é o que o consumidor vê, é isso que nós vamos vender. O processo de encantamento vai ficar focado nesses dispositivos que vão nas paredes e nas superfícies. Tá? Porém, obviamente que nós como revendedores temos que ir um passo além. Nós vamos ter que considerar a distribuição dos pontos de áudio, a sinergia com a luminotécnica. Essa sinergia é fundamental, porque não adianta eu
criar um belíssimo projeto de som ambiente no exterior da casa, se o cliente vai dar uma festa, à noite não tem iluminação, não tem cena luminotécnica, não tem qualquer dimerização, ele vai usar a piscina à noite, ainda mais no Brasil, um país quente, ele tem música na piscina, mas não tem um efeito cênico. Então a sinergia com a luminotécnica é extremamente importante, né? Existe um trabalho também de especificação, óbvio, que são os amplificadores e a instalação. Nós vamos começar a conhecer esses pontos de amplificação, instalação, porém não vamos esgotar o tema, porque este é um tema muito amplo. Mas nós vamos iniciar aqui, e é lógico que, a bem da verdade, amplificadores para exteriores merecem um webinar até dedicado. Mas aqui nós vamos fazer uma grande visita ao processo de venda, apresentação de produto e as pré-especificações necessárias para trabalhar com essa linha. O primeiro produto que nós vamos verificar são produtos da família Origin, justamente para paredes, e é esse produto aqui está mexendo, né? Então aqui ele está colocado de pé, aqui está colocado deitado, e ele tem essa capacidade de ser articulado, né? É uma caixa de parede, né? Uma caixa marinizada da Origin, tá? Então nós temos dois modelos de caixa. Nós temos a OS 67 maior e a 57 menor, tá? Então são duas opções de excelente custo-benefício que podem ficar expostas ao tempo e que são excelentes opções para projetos, tá? Se a gente for adiante, a gente tem aqui um perfil mostrando como é que ela fica na parede, né? A 67 e a 57. Olhando de cima, elas são muito parecidas, mas a 67 tem uma diferença. Qual é a diferença? Muito bem, né? A 67 ela joga o áudio para frente e para os lados também. Já a 57 ela só joga para frente. Por que isso? Porque aqui eu tenho, né, um conjunto de falantes ativos, e na 67 eu tenho um conjunto de falantes ativos e lateralmente dois radiadores passivos. Então a 67 ela teria uma vantagem a mais dela esparramar mais o áudio. A gente sabe que em áreas externas esse é um fator muito crítico, porque áreas externas são muito amplas, são enormes, então quando eu tenho dois radiadores passivos, eu consigo ecoar esse áudio para uma área maior, né? E de quebra eu poderia analisar que o radiador, em geral, ele tem mais facilidade de propagar as ondas graves. Então, quer dizer, eu ainda estou ajudando a ecoar no ambiente a onda grave, que é uma onda muito difícil da gente tratar em ambientes abertos, né? Nós vamos ver ao longo dessa apresentação que um dos fatores críticos de um projeto de sonorização de exteriores é o subwoofer. Quando a gente coloca um subwoofer no meio de uma área muito ampla, ele morre. A gente está do lado do subwoofer, tem batida. A gente anda 3 metros, não tem mais batida. Então esse é um dos pontos delicados de se projetar a sonorização exterior. Então tudo que a gente puder colocar de acessório que aumenta a reverberação desse grave, ainda que através de um radiador passivo, é bem-vindo, tá? Muito bem. Próximo slide, né? Nós vamos agora mostrar uma outra solução para a sonorização fixada em parede, né? Esta já é uma solução Revel, então é uma solução premium, uma caixa marinizada também. São dois modelos. Nós temos a M55, que não à toa, o drive principal dela, né, o woofer dela, é 5.5 polegadas. Por isso esse nome, é muito fácil, né? E aí nós temos a outra caixa, a M80. O drive tem incríveis 8 polegadas. Tem que se falar uma coisa sobre essa caixa, né? Ela não é simplesmente uma caixa externa, uma caixa para colocar fora da casa, né? Tem que se fazer um parênteses aqui. Isso é uma bookshelf. E é uma bookshelf com
todos os requisitos de desempenho de uma bookshelf de home theater. Só que ela é marinizada, então ela pode pegar chuva, sol, sal, vento, e ela é uma bookshelf. Então essa aqui é a história dessa caixa. Existe um vídeo de divulgação da Revell dela, que coloca uma televisão no meio e as duas caixas, né, a M80 ou a M55, ao lado, exatamente no posicionamento de bookshelf. Então é esse o trabalho dessa caixa. Então ela vai entregar uma qualidade simplesmente estupenda numa área externa, tá? É um produto muito diferente do que a gente está acostumado a ver com caixa externa. Tanto é que, ao contrário da Origin, a recomendação dela é sempre trabalhar de pé, não é trabalhar de deitada. A Origin eu posso colocar, né, deitada ou de pé. Essa não, essa já segue o posicionamento de uma bookshelf. De fato, ela é uma bookshelf. Tá? Muito bem. Continuando, como é que a gente pode articular essa caixa, né? Algumas pessoas poderiam reclamar no sentido, bom, eu não posso virar ela, pô, então isso aí vai me dar menos opções de instalação. E na verdade é diferente, ela tem mais opções de instalação. Existe essa rótula, que é uma patente do grupo Harman, que permite a fixação dessa caixa. Como é que funciona isso? A caixa encaixa nessa rótula e ela é capaz de articular tanto na horizontal como na vertical. Então a gente pode ver, ela vai mexer nesse sentido e nesse sentido. Então ela vai articular, né, mais ou menos que nem meu punho aqui. Ela vai mexer assim livremente. Tá? Essa trava tem um outro benefício. Ela funciona como um mecanismo antifurto. Eu não consigo remover a caixa, a não ser que eu tenha uma chave que acompanhe o produto. Tá? Tipo uma chave Allen e tal, mas nesse sentido. Tá? Então, nós estamos falando de uma bookshelf com uma rótula, então consigo uma grande liberdade para sonorizar o ambiente. Tá? Uma coisa que esse tipo de rótula permite criar são os chamados line array. Né? O line array, o que é? Um conjunto de distribuição de caixas. Tá? Aqui eu coloquei para vocês um line array horizontal. Então é como se eu tivesse um poste e aí em torno do poste várias caixas. Imagina, né, praticamente uma imensa área externa. Eu coloco um poste e faço um line array, quer dizer, faço uma volta de caixas e sonorizo tudo isso. Tá? Então esse é um grande diferencial dessa caixa. Algumas pessoas que já conhecem instalações, por exemplo, corporativas, poderiam perguntar: dá para fazer o line array vertical, aquele que a gente usa em igreja ou em grandes áreas? Dá também, tá? Existe mecanismo aí, o que acontece? Eu vou usar a rótula para fazer a inclinação desse line array vertical. É lógico que eu fazer uma instalação dessa com uma caixa Revell, eu vou estar fazendo uma solução de sonorização high-end para espaço de eventos, para grandes espaços. Tá? Então é uma caixa que ela pode atender às soluções residenciais premium e às soluções corporativas premium. Tá? Ela aborda os dois universos. É muito importante a gente reforçar isso. Tá? Vamos continuar aqui. Agora apareceu esse ícone aqui dizendo o seguinte: e por que ela atende esses dois universos? Porque ela pode receber alimentação de um amplificador que a gente usa normalmente, que é o 8 ohms, por exemplo, a zona 2 do receiver, mas ela também aceita a sonorização de grandes instalações, a sonorização profissional, 70 e 100 volts. Tá? Isso em projetos residenciais também vai ser importante, sobretudo quando eu tenho aquele cliente que quer dar uma festa, que quer dar um punch no áudio, aquele cliente que precisa de uma sonorização mais distante do rack técnico. Então todas essas situações, na verdade, vão tornar a alimentação 70 volts obrigatória e não desejável. Tá? E esse é um grande diferencial dessa caixa e praticamente uma exclusividade do AV Group no mundo residencial. Então fiquem atentos a isso, porque é uma mudança de paradigma você colocar
no jardim do cliente uma caixa bookshelf com design, um projeto high-end e com alimentação 70 volts, tá? Então, isso é uma virada de página para aquelas revendas que ainda não instalaram esse produto, né? Vamos lá. Bom, nós estamos vendo aqui 3 plantas, tá? É algo apenas muito informal, muito casual, apenas para a gente pontuar o seguinte conceito, né? Se vocês olharem todas essas plantas, né? Não sei se vocês conseguem visualizar bem, se não conseguirem me informe, mas essas plantas têm algo em comum. A área principal da casa, né, que é uma vasta área de convivência, aqui também uma vasta área de convivência, ó, e aqui outra vasta área de convivência, né, e aí se eu selecionar aqui, eu já assinalei, elas têm uma forte sinergia com áreas externas, né, ó. Sinergia com área externa, sinergia com área externa, sinergia com área externa. Não à toa. Esse tipo de projeto é tendência em residências. E é lógico em grandes apartamentos onde eu tenho área externa, tenho pelo menos área gourmet. O que a gente está querendo dizer com isso? Que é óbvio que a demanda de projeto em sonorização ambiente vai estar focada nessas áreas grifadas em amarelo, né? Se você não fizer um projeto de sonorização ambiente adequado nessas áreas amarelas, com certeza o seu projeto ele é ruim, ele não venceu, né? Ele falhou, digamos, miseravelmente, tá? No entanto, se a gente for ver, todas essas áreas em comum têm uma forte conexão com áreas externas, né? Tanto aqui como aqui. Então, essa conexão com áreas externas, elas mostram que é altamente desejável para que o projeto funcione ter sonorização nos exteriores também. Então a gente não pode perder a oportunidade de sonorizar áreas externas. E não é uma questão de vender ou de ganhar dinheiro. É uma questão de sucatear o projeto do cliente, de não dar aquilo que ele merece. Ele gastou tanto com a área externa e aí ele vai ficar ali no mudo, no mute nessa área externa, tá? Então essa que é a questão que a gente deve colocar, tá? Muito bem, próximo slide. Nós vamos começar então com algumas soluções da Origin, tá? Para caixas panorâmicas, é o famoso espeto, né? Eles funcionam como um projetor acústico que cobre uma ampla área, tá? Eles são orientados. Então é essa filosofia que nós vamos apresentar agora. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo? Beleza, então vamos continuar aqui. Deu um lapso, então eu prefiro questionar aqui se vocês estão me ouvindo e a gente dá continuidade, tá? Muito bem. O que a gente tem aqui, então, são caixas panorâmicas Origin, tá? Então aqui a gente tem uma visão aqui de situação dela. E aqui as caixas. Obviamente que o cliente não vê, né, tudo isso. O cliente vê algo diferente, né? A caixa, uma vez enterrada, ele vai ver só esse conjunto aqui, essa estrutura. Então, na verdade, o conjunto AS41, ele é um conjunto formado por 4 projetores acústicos, por 4 espetos e mais um subwoofer, né? Lembra até um kit de home theater, porque no home theater a gente tem sempre o subwoofer, tá? Como é que funciona isso? Isso pode ser alimentado, né, em sistemas 8 ohms, e aí a gente vai ter 100 watts por caixa, né? E no caso do sub, nesse sistema eu posso alimentar tanto por 8 ohms como por 70 volts, tá? O sub tem as duas opções. Agora, os espetos nesse sistema, eles são 8 ohms, tá?
Uma pergunta que vai ser comum aí é: posso ligar na zona 2 do receiver? Até pode, mas a zona 2 do receiver vai fornecer 100 watts por espeto? Essa aqui é a questão. Não. Então o volume vai descer, tá? Então você tem que ter consciência que se ligar numa zona 2 de receiver, você talvez não vai ter volume suficiente, não vai ter punch para sonorizar isso. Então o que eu vou usar em vez da zona 2? A gente vai falar mais à frente, mais ao final, tá? Como esse é um aparelho parrudo, é para aguentar porrada de áudio, né? Tweeter de titânio, tá? Porque senão não responde legal. Então, esse é o nosso modelo de entrada. Quando vocês visitam o AV Group, é esse modelo que está exposto. Todo mundo já fala que esse modelo toca maravilhosamente bem. E ele é o começo da linha. Então, a partir daqui, a gente vai ver coisas que tocam melhor que isso, tá? Vamos lá. Outras caixas panorâmicas. Vocês estão vendo aí um kit agora chamado AS44. Tudo bem? Estão todos comigo? Este já é o segundo modelo da linha, tá? É um modelo onde eu tenho falantes mais robustos, né? E um subwoofer também mais generoso, tá? Como é que funciona isso? Aqui eu tenho, então, ele é em duas vias, né? Two-way, como costuma se dizer. Então aqui eu tenho 6 polegadas e mais o tweeter de titânio de 1 polegada, tá? E se eu ver como é que é a alimentação dele? Bom, a partir de agora, eu posso energizar todo o sistema ou por 8 ohms, que é o que a gente chama de baixa impedância, tá? É o termo correto. Então, ou eu alimento por baixa impedância, que é a ligação tradicional, série paralelo, ou eu alimento 70 volts. Bom, num modelo desse, ele precisa de energia para funcionar bem. E o meu cliente provavelmente vai querer dar festa com os amigos, dar recepção, fazer um acontecimento. Então é muito importante que eu faça o possível para alimentar isso em 70 volts. E 70 volts, basicamente, tem um tap no transformador, que é o que ajusta a potência que eu vou trabalhar. Quais potências nós temos? 30 como máximo e 3,75 watts como mínimo. Então ele tem esse range de potência a partir do tap dos 70 volts. Tá? Muito bem. Olha o incrível grave que esse cara tem. Ele desce até 32 Hz. É bem baixo. Tá? E aí como é que alimenta o subwoofer? O subwoofer tem 300 watts. Tá? Seja por 70 ou por 8 ohms, 300 watts. É coisa pra caramba. Tá? Então, dificilmente você vai conseguir empurrar isso aqui com um sistema de receiver. Você vai precisar de um amplificador. Dá para fazer um sistema ainda mais robusto para uma área maior ou para o cliente que quer mais áudio de balada, um áudio mais vibrante ainda, sem dúvida. AS64, tá? Nesse caso, nós temos aqui na verdade a dimensão é a mesma, tá? Não é, tem um errinho aí de digitação, tá? Tá 6 polegadas. Na verdade, ambos são 4 polegadas, tá? Tem um errinho aí. Ambos os drives são 4 polegadas. O AS64, o drive já trabalha como radiador. Então, justamente, ele consegue, ele também, ter um woofer mais competente e descer mais um pouco em graves, tá? E ambos têm o tweeter 1 polegada de titânio, tá? Então, aí só tá com um errinho aí no AS64. Muito bem. Como é que funciona aqui a sonorização dele? Então, é a mesma coisa do outro, só que o limite em 70 watts, em 70 volts, né, chega a 50 watts por canal, tá? Então, eu tenho 50 watts trabalhando a uma tensão de rede de 70 volts, tá? 50 watts já é muita coisa para uma linha de 70. Então, você vai tocar muito alto, vai tocar muito bem, porque a construção dos falantes já também é mais refinada, além da potência.
Então a S64 é solução estado da arte já, tá? Bom, vamos olhar o subwoofer. 20 Hz, 20, tá? O que acontece aqui, né? Tem caixa-torre que não faz isso. Então aí a gente já vê a qualidade desse produto, tá? E aqui da mesma forma, 300 watts em 8 ohms ou 70, mais um sub de 12 polegadas, tá? Então aí a gente tem lado a lado as especificações para que vocês conheçam, né? Que a gente tem um kit de entrada, o S41, que em geral se liga a ele por baixa impedância. E aí nós temos dois kits premium, e que são excelentes para sonorização realmente, onde eu preciso de volume e amplas áreas. O 44 e o 64. Tá? Vamos seguir então. Como é que eu distribuo esses falantes? Tá? A distribuição ideal é esta aqui. Tá? Eu distribuo em arco com o subwoofer no meio. Tá? Existe uma pergunta agora no chat se a qualidade é a mesma em 70 volts. A qualidade é melhor. Tá? Por quê? Eu preciso de uma linha de transmissão em baixa impedância muito grossa e a perda do sinal é enorme. Então eu só evito a perda do sinal se eu tiver uma linha. Por que o subwoofer, algumas pessoas podem instalar 70 volts e o subwoofer toca mal? Porque não usou um canal dedicado para o subwoofer ou não fez o ajuste de corte de frequência no amplificador. Mas se a construção do sistema for bem feita, ele vai tocar melhor que um sistema de baixa impedância. Tá? Bom, continuando. O que nós temos aqui? Então, nós temos a distribuição ideal. Então, aqui é vamos dizer, o espetinho, 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 subwoofer no meio. Como é que funciona isso? Cada projetor acústico, cada espetinho, abre um ângulo de 70 graus. Tá? Isso tanto para a Origin como para a Revel também. Tá? E qual o alcance dessa onda sonora? De 6.2 até 8.6, talvez até 9 metros. Aí alguns vão me perguntar, poxa, mas por que está variando de 6 a 9? Porque depende de quão um volume alto você deseja. Se você quiser fazer uma sonorização mais balada, obviamente que você vai ter que restringir a 6 metros de alcance. Se você quer fazer um som mais ambiente, só amigos, recepção, você pode esticar isso até 9 metros, quem sabe até 10, tá? Mas essa seria a disposição ideal e o alcance ideal, tá? Uma coisa que eu tenho que relatar para vocês aqui é que todas as especificações que nós estamos passando, elas são muito rigorosas, tá? Ninguém aqui está falando, por exemplo, no produto no estado limite. Então, por exemplo, quando eu falo que uma caixa, o ideal dela é projetar 45 graus, é porque é ela em best performance, né? No estado do ideal, mas ela aguenta até 110. Então, é essa a ética e a lisura que a gente tem ao passar especificações. Então, nós estamos falando aqui que de 6 a 9 é o estado ideal desse conjunto. Tá? Isso é legal porque a gente consegue sonorizar uma ampla área. Tá? Uma das recomendações aqui também, tá? É que o subwoofer não pode ficar muito próximo do espeto, né? Porque senão ele vai interferir. Qual é a distância entre o subwoofer e o espeto? 1,80 m, 2 metros seria o ideal. Tá? Ele tem que ficar um pouquinho longe dos espetos. E é lógico que você colocar um espeto colado no outro, também você vai perder dispersão de áudio. Você vai perder a efetividade do teu sistema. Tá? Bom, dá para instalar isso de outra forma? Dá também. A gente vai analisar aqui. Então, aí tem uma pequena animação onde a gente rotacionou, né, esses focos de som, né? E aí a gente está projetando de outra forma. O subwoofer continua aqui. Aí eu tenho um espeto, uma projeção acústica para cá e as outras embaixo. Aqui no meio podia ser uma piscina, ia ser bem legal, tá? Então essa é uma outra maneira de se posicionar esse tipo de falante. Tá? E embaixo já apareceu uma informação muito importante. Né?
Nós falamos até agora de 3 kits. Então, o AS41, ele consegue, para cada espeto, sonorizar de 25 a 30 metros. O 44 de 35 a 45 metros quadrados, né? E finalmente o 64 até 60 metros quadrados. É o kit que vocês vão comprar, não por caixa. Então, quando vocês comprarem o kit, vocês vão fazer esse valor vezes 4, né? Já que um kit é constituído pelo sub mais 4 espetos. Então, são 4 vezes esse valor. Então, você consegue sonorizar uma ampla área, tá? Com um sistema desse. No kit de entrada, se a gente fazer a conta aí, nós estamos sonorizando no mínimo 100 metros quadrados, tá? Até 120. Ah, talvez alguns vão comentar. Eu quero sonorizar 150 metros quadrados e quero usar o kit de entrada. Vai funcionar? Vai. Porém, não na condição ideal. Então, se a gente tem um cliente que quer volume muito alto, que quer festa, tudo mais, é legal partir para o segundo modelo, o 44, por exemplo, tá? Essa que é a ideia. Então, aqui embaixo, né, nesta área aqui, fica a lembrança de como a gente deve proceder até na escolha do produto. Isso é muito importante porque eu sei que muitos de vocês vão ficar muito preocupados com a questão de ligação, de instalação, de rack, de fio, de cabo, né? Mas cuidado, vamos primeiro analisar uma planta, vamos primeiro demonstrar esse produto para o cliente da real importância, que ele perderia muito da casa dele se ele não tivesse esse produto. Aí a gente vai chegar na amplificação, tá? Então vamos lá. Muito bem. Existe um outro produto que a gente pode apresentar aqui para vocês, que é uma caixa que emite áudio em 360 graus. Essa caixa aqui, ela é muito interessante. É uma caixa Origin. Ela está colocada aqui, né? Se vocês forem, alguns chamam ela de Borlat, né? Ela tem uma aqui e tem uma aqui. O que acontece com essa caixa? Ela dispersa o áudio em todos os sentidos e ela é uma caixa completa, ela é uma caixa full range. Então ela é um dos melhores dispositivos do mercado, se não o melhor hoje, para a gente sonorização ambiente. Tá? Não à toa nesse projeto está relativamente próximo do muro, porque colocar caixa que tem subwoofer próximo do muro em ambiente externo é uma sacada, porque eu uso o muro para ganhar graves, tá? Essa aqui é a ideia. Então, sempre em projetos, vocês vão acabar vendo o subwoofer talvez próximo de um canto, próximo de uma parede, para tentar valorizar o ganho de grave, que é muito difícil em áreas muito amplas, tá? Muito bem. E esse é o produto, tá? Então aqui é uma caixa que faz emissão 360 graus. Ele é um falante, lógico, completo, né? Só que, obviamente, que o cliente não vai ver isso. O cliente vai ver essa estrutura, né? O resto vai ficar enterrado. Aqui você tem um rebatedor que, então, emite o áudio para todos os lados. Para onde a gente usa essa caixa de um modo ideal? Por exemplo, aqui eu tenho uma área muito ampla, certo? Uma área na qual eu não estou focado comendo churrasco, eu não estou dentro da piscina, eu não sei muito bem a posição das pessoas nesse ambiente. É um ambiente amplo demais. Então o que eu posso fazer aqui? Colocar uma caixa 360 graus, eu emito áudio para todo mundo, não importa se eu estou mais à frente ou mais atrás, de alguma maneira eu vou receber o áudio, né? Então, alguns clientes perguntam, quando usar uma caixa Borlat, 360 graus, e quando usar uma caixa que tem uma projeção acústica? Muito bem. Se eu tenho meu cliente numa área limitada, eu posso usar o espetinho, eu posso usar o projetor acústico. Agora, se o meu cliente ele anda, eu não tenho um local onde o meu cliente se assenta, então isso aqui é uma excelente solução. Isso aqui também vai ser uma excelente solução em locais por onde o cliente passa, né? Então é um produto bastante versátil. Vamos para o próximo aqui. Muito bem. Aqui na planta a gente dá uma ideia de exemplos. Então aqui eu tenho amplas áreas e eu não consigo imaginar muito bem aqui se o cliente vai ficar parado aqui, se ele vai se direcionar para um lado, para o outro.
Então, como aqui é uma área muito ampla, eu poderia sonorizar ela com Borland, com essa caixa 360 graus. Seria uma aplicação possível, tá? É um exemplo que poderia ser resolvido com esse tipo de caixa e seria mais efetivo que usar o espetinho, né? O projetor acústico com 70 graus, tá? Muito bem. Esta caixa também tem a grande vantagem de, além de trabalhar com baixa impedância, 8 ohms, ela trabalha também com tensão de rede, ou seja, linha de 70 e linha de 100. Então é um grande diferencial, porque, ou seja, é uma caixa que eu vou conseguir dar punch, tá? Muito bem. Outro exemplo aqui. Esta linha, né, ela não se limita ao modelo padrão, que é redondo com anodizado cor de alumínio. Ela também pode ser encontrada na versão quadrada e também tem cores. Obviamente que nem todos esse line vai estar estocado em grande número, né? Não é assim que funciona. Então, o que acontece? É legal mostrar o catálogo com antecedência ao cliente, fazer demonstração de produto, convencê-lo da eficiência desse produto e aí especificar o acabamento que se quer. E aí tem prazo para recebimento e tal. Como é que funciona essa caixa? A gente é bem diferente da outra, tá vendo? A gente vai marcando pontos de distribuição ao longo da minha área externa. Vai criando células. Isso lembra muito o conceito de célula de rádio, de célula de telefonia móvel mesmo, né? Então cada célula tem a sua área de cobertura. É assim que funciona. Na verdade é simples assim. Muito bem. Qual o alcance de cada célula? A OD diz pra gente assim: depende. Ela não gosta, pela honestidade, pela lisura do fabricante, de cravar um número. Fala, olha, cada caixa vai ter um raio de 10 metros, vai ter um raio de 11 metros. Eles não falam isso porque depende da sensação de volume que você quer ter. Se você quer sonorizar ambiente, você precisa de menos caixas, elas podem ficar mais afastadas. Se você quer fazer uma balada com isso, você vai ter que aproximar mais as caixas. Então é por isso que esse raio não há uma resposta exata. Bom, aí vocês vão perguntar, então como é que eu vou saber se você não está me dando um parâmetro exato? É importante conversar com o cliente qual o resultado final que ele quer e questionar a V-Group. Então, se você quer só um som ambiente, ou se ele quer um áudio mais de balada, mais punch, ou um intermediário entre esses dois, aí a gente analisa o ambiente e define a densidade de caixa. Por quê? Gramado vai ter um grau de absorção, terra batida vai ter um outro grau de absorção, se for um piso vai ter outro grau. Então, é interessante analisar as interferências do ambiente, sobretudo se ele tem muros, né? Os muros talvez nos ajudem a ganhar grave, por exemplo, né? E lembrando que um grande diferencial dessa caixa é ser full range. Então, eu não preciso colocar subwoofer, o subwoofer já está aqui. É uma caixa acústica completa, tá? Então, ela é extremamente diferenciada. Eu diria que é uma solução high-end, uma solução totalmente premium para a sonorização de exteriores, tá? Como é que elas ficam enterradas? Então, nessa posição. Muito bem. Se eu, digamos, fazer um corte nessa caixa, tentar olhar como ela é por dentro, ela vai me aparecer assim. Então, olha que interessante essa caixa. Ela tem grave, médio e agudo, tá? 3 vias. E além disso, tem subwoofer de 12,5 polegadas, tá? Então, é uma caixa absolutamente completa. Normalmente, a alimentação dela 70 volts e eu posso regular ela para 50 watts, 25 watts, tá? No ajuste do tap. Ah, ela aceita 8 ohms também? Aceita, mas não faz sentido, né? Essa é uma caixa para dar alta performance, tá? E é legal porque é uma caixa que eu posso entregar o full range para ela, né? É uma caixa que dá até menos trabalho de instalar, tá? Porque é uma caixa que eu posso resolver o projeto mais facilmente. Não só por causa da distribuição, porque cada ponto de áudio vai ser full range, mas me facilita também até na especificação de amplificadores, né? Além de ser uma peça de decoração paisagística.
Então, é um produto bastante interessante, tá? Ele tem sua aplicação, né? Assim como o espetinho também tem, né? Os espetos têm, mas esse é um produto que, pelo fato de ser full range, ele se torna muito diferenciado, tá? E o que a gente tem para ajudar vocês nesse tipo de solução? Bom, como a Origin ela não passa uma distância, um raio de alcance dessas caixas 360, o que eles propõem para a gente? E isso não é o AV Group, é a própria Origin Acoustics. Se você tiver uma grande área para sonorizar e você tem budget com o seu cliente para sonorizar com esse tipo de caixa, mande o projeto para nós, né? E nós vamos recorrer diretamente à Origin Acoustics para fazer o projeto. Então vai ser um projeto feito não é nem a 4 mãos, é a 6 mãos. Fabricante, distribuidor e revenda. E aí nós vamos questionar ao seu cliente qual a sensação de volume que ele tem. Vamos analisar as interferências de parede e limites, níveis dessa área externa, né, desse gramado. Por exemplo, aqui eu tenho escadaria e tudo mais, né? Então, como que vai funcionar tudo isso? E aí o fabricante vai endossar a qualidade de áudio que nós vamos ter nesse projeto. Então, no caso de um projeto mais complexo, de caixas 360 graus, a gente ainda conta com esta ferramenta, tá? Esse é um negócio muito interessante. Muito bem, nós vamos agora na segunda parte, a segunda parte é mais breve, tá? Nós vamos aplicar os mesmos conceitos para o sistema Landscape Revel, as caixas exteriores Revel. Então, os conceitos básicos a gente explorou em Origin, mas a Revel tem a mesma coisa com alguns diferenciais, tá? E com produtos, digamos, também tão parrudos quanto a Origin e até mais, em certos casos, tá? Esta família que nós estamos vendo aqui é a família Revel para caixas exteriores, tá? Então a gente tem esse subwoofer, né? A gente tem essa peça aqui que é uma caixa também de ampla dispersão, né? Parece um postinho. Ela pode ficar no piso ou pode ficar parcialmente enterrada. E a gente tem de novo aqui o projetorzinho acústico, o espeto. Então vamos conhecer um pouquinho dessa linha, tá? Nome dos caras, então já estão aqui, né? Não precisa decorar isso, mas L12, sub, L41, o espeto e L42, o nosso, digamos, postinho de som, que é um postinho de luz também, já deu para perceber, né? Que é um grande diferencial, e aí a gente começa a unificar o nosso projeto, o nosso lighting design com o nosso sound design, vamos assim dizer, né? Começa a ficar tudo uma coisa só, que é formidável, porque aí a gente tem a chance de fazer, de resolver a luminotécnica do cliente, o áudio do cliente e, portanto, a automação do cliente, que é a consequência natural de tudo isso, tá? Muito bem. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês, esse vídeo não tem áudio, tá? Mostrando essas caixas ambientadas, porque em foto fica um pouco difícil da gente perceber a noção de volume, se é grande, se é pequena. Então a gente tem um videozinho agora para que vocês entendam isso. Tá? Então o executivo da Origin, ele está mostrando a L41, é uma caixa de 4 polegadas, né? Tem um falante de 4 polegadas, um tweeter de 3,5. Ela trabalha 70 volts até 60 watts, tá? Dá para tirar 60 watts? Dá. O mínimo dela é 7,5, tá? Então, ela tem esse funcionamento. Esta caixa ela pode ficar assim, cravada no solo, através do espeto, ou ela pode ficar em superfície. Bom, aqui ele já está indo para a segunda caixa, que é a L42. Ela lembra esse postinho. Ela sonoriza uma ampla área, tá? Não é 360 graus, mas a gente vai ver logo à frente. Tem a iluminação. Ela tem 2 drives de 4 polegadas, então isso faz ela ter um áudio bastante... que preenche bastante o ambiente. Um tweeter também de 3/4, né? E ela chega também a 60 watts, com alimentação 70 volts. Essa iluminação é uma iluminação por LED, tá? E esse LED oferece
1.300 lumens. Não é pouquinho não, é uma excelente luz de balizamento. Sobretudo em área externa, no breu, qualquer 100 lumens faz muita coisa, tá? Então é uma iluminação legal. O que falta mostrar agora é se eu precisar de grave. Então, quando eu preciso de grave, e em ambiente externo a gente sempre precisa, porque grave some, eu tenho o L12XC. Então, 12 polegadas e ele chega a 70 volts até 250 watts. Tá? Então, ele dá uma potência bastante generosa, e o que é mais importante nele é o fato dele ter toda essa caixa, né? Toda essa peça, né? Muito grande enterrada. Então ele tem, como se diz na especificação de áudio, uma litragem muito grande. Então não é só a questão de um sub-12 batendo, esse um grande volume que vai ajudar esse bass, né? Esse grave, a funcionar bem. Bom, para quem gosta da parte técnica, de especificação e tal, nós temos uma tabelinha aqui. Então, primeira coisa, né, o modelo L41, ele pode, então, ter a fixação parede, a fixação espeto, aqui as demais caixas. Então, aqui a gente coloca algumas especificações para que vocês conheçam, então, aqui os falantes, né, 4 polegadas, 2 de 4 polegadas, aqui 12. Os tweeters, então, 3/4, 1 polegada, aqui obviamente como é um sub não tem. Muito bem, as potências então em RMS, 60 watts, 60 watts, 250 watts, tá? Ou então as potências a 70 volts, que provavelmente o que a gente vai usar. Então, de novo, 60, 60, 250, tá? Essa aqui é a ideia. E aí a gente tem outra informação muito importante, tá? Ao final, que é a abertura. Então, o nosso espetinho ou projetor acústico ele vai trabalhar a 70 graus, igual o Origin. Tá? A caixa, que é o postinho, ela não tem 360 graus, ela tem 120. Tá? Então, ela tem uma dispersão a 120 graus. Tá? E o subwoofer, obviamente, ele dispersa o áudio em todas as direções. Tá? Então, o subwoofer, obviamente, ele é sempre 360 graus. Algumas pessoas vão questionar aqui o 120. Então, por que aqui é 120? Porque diferente da Origin, aqui é usado outro conceito. A ideia aqui é que eu sonorize projetando áudio a uma área específica e não a todas, né? E não a todo o entorno. Então, o conceito é um pouco diferente. Tá? Aqui, mais uma vez, está uma vista desses falantes, eles apareceram aí como eles seriam enterrados, tá bom? E aqui a outra aplicação do nosso espetinho, que na verdade aqui já não é mais um espetinho, está fixado no teto. Virou uma caixa de teto, por exemplo, que certamente vai resistir a sol, a chuva, a vento, água, etc. Tá? Então essa aqui é a vantagem. Eu estou pendurando uma caixa que é extremamente resistente, né? Não é à toa que ela pertence à linha Extreme Climate da Revell. Muito bem. Pessoal, aí temos um outro slide. Esse slide ele é muito curioso porque eu tirei ele do manual do produto. Tá? Vocês vão receber ainda hoje, e quem não receber, por favor, me cobre no e-mail, vários manuais. Manual da Origin, manual da Revell, guia de produto, para que vocês comecem a se familiarizar melhor com esse tipo de instalação, caso ainda não estejam. E esta imagem aqui, ela é do manual. Então, aqui fica, digamos, a lembrança de que o manual do produto sempre pode nos ajudar. Embora a gente às vezes esquece, tá? Não consulta, mas é uma forma também de informação. A outra forma de informação, lógico, aqui é o treinamento, divulgação de marketing e o nosso suporte, né? Então nós temos aí vários canais para que a informação chegue até vocês. Então vamos usar todos eles, né? Aqui, por exemplo, é bem interessante esse estudo, porque aqui, ó, o subwoofer, que é a bolona, ela está nos cantos. Por que está nos cantos? Porque justamente vai aproveitar algum ganho da parede que está próxima. Aqui a sonorização de piscina, tá vendo? Ele usou
ele não quis colocar, provavelmente, muitas L41, então ele colocou a caixa a 120 graus. Então aquele postinho, olha como ele abre bem. Ele abre 120 graus. Agora, por exemplo, onde eu quero uma abertura menor, ou é suficiente uma abertura menor, ele colocou L41. Tá? Então ele fez uma combinação de todas essas peças para que ele chegasse a uma sonorização ideal. Tá? Então, quando a gente abre uma planta, é isso que nós temos que fazer uma distribuição de áudio ótima para apresentar para o cliente. Olha, com isso você vai andar pelos espaços e vai se sentir com um volume agradável em qualquer lugar que você for. Porque se você fizer uma distribuição pequena, você vai chegar numa caixa, o negócio vai estar gritando no teu ouvido. Aí se anda 8 metros, o som some. Então a gente precisa fazer uma distribuição assim harmônica para que toque agradável em todos os lugares e não estoure volume em outros lugares. Tá? Essa aqui é a ideia. Muito bem. Agora aqui é uma breve introdução, né? Nós já estamos indo para o final da apresentação, aonde nós vamos discutir rapidamente como é que a gente empurra isso. Né? É uma introdução técnica. Nós já mostramos como funciona, como é que o áudio maravilhosamente ele projeta áreas para o cliente, etc. É uma apresentação, inclusive, que a gente pode levar aos arquitetos, pode levar aos clientes de vocês. Mas aqui a gente para um pouco com isso e volta para o assunto técnico. Né? Que equipamentos a gente tem efetivamente para empurrar esse áudio? Então nós temos, dentro do AV Group, soluções Crestron, Crown, Lexicon, Origin e JBL Synthesis. Então não falta amplificador para resolver esse tipo de coisa. Tá? As linhas de produtos que são capazes de fazer isso estão aí. Então, na linha Crestron, C2N, C2N Amp, Swamp. Tá? Particularmente, essa é uma linha que eu gosto muito, porque eu venho de sonorização de sistemas multi-room. Né? Para mim, as linhas de 70 volts eu conheci mais a fundo no AV Group. Eu conhecia elas em mundo corporativo, mas em mundo residencial, todo o poder delas para o mundo residencial eu conheci no AV Group. E aqui você tem uma solução, por exemplo, no C2N Amp, que é um multi-room que não tem nada a ver com os competidores de mercado. Então é uma excelente solução de sonorização baseada em multi-room, que a gente pode conhecer mais a fundo no segundo momento. Né? A gente tem aqui em 70 volts o CDI da Crown. Essa linha é absolutamente tanque, é extremamente forte, potente, pau para toda a obra. Então, obviamente, vai ser um parceiro ideal quando a gente quer fazer aquela sonorização mais forte. A linha DD8, composta pelo DD8 normal e Plus, a mesma coisa, só que ela vai nos atender principalmente quando eu tenho soluções de baixa impedância. O DSP Origin, também um amplificador, tá, com processamento digital e que é tanque também, vai nos atender a soluções que a gente precisa de muita potência e estabilidade mesmo a 70 volts. Tá? E aí, se eu quiser uma solução high-end, eu ainda tenho o SDA da JBL Synthesis. Então, tem solução custo, tem solução tanque, tem solução baixa impedância, solução 70 volts e high-end. Então, não falta solução no AV Group para resolver esse tipo de projeto. Tá? Bom, aqui, para que vocês tenham ideia que a gente não tira as coisas da cartola, a gente não inventa, não precisa ser nenhum engenheiro pós-graduado em acústica para fazer um projetinho básico. As informações que a gente colocou aqui são de manual. Né? Então, aqui, os manuais de produto nos ajudam muito a fazer. Então, aqui nós temos uma instalação Origin baseada em baixa impedância. Quer dizer, o cara está ligando basicamente aqui 8 ohms. Se ele colocar os postinhos a mais, né? Colocar os espetinhos a mais, ele vai cair para 6 ohms. Né? Mas eu posso fazer distribuição aqui em baixa impedância. Tá? Nesses casos aqui. Aqui ao lado eu já tenho uma instalação Revel, onde foi feita a linha de 70 volts. Olha como linha de 70 volts é confortável para a gente fazer o projeto. Basicamente é um varal e eu vou pendurando todo mundo no varal. Então eu só tenho que garantir a potência final. Adeus série paralelo. Adeus casamento de impedância. Adeus passar fio de 4 milímetros até mais, se a distância é longa.
e eu tenho, por exemplo, 8 ohms, né? Então eu resolvo uma série de coisas, né? E aqui tem a outra coisa muito bela nessa ligação, que aqui eu liguei os falantes que vão cumprir um range maior de frequências, e na outra linha eu liguei subwoofer. Então eu estou isolando, né? Praticamente full range e subwoofer. Então a qualidade de áudio aqui a 70 volts vai ser excelente, tá? Essa aqui é a ideia. Vamos avançar aqui. Essa é uma outra foto de manual de produto. Agora a Origin. A própria Origin recomenda o amplificador da Crown, tá? Aí a gente tem um CDI 1000, tá? Colocado naquele kit de espetinhos intermediários, o LS44. Muito bem. No próximo slide, a gente tem um kit top de linha da Origin, o LS64, né? Então aqui de novo, ó, um CDI 1000 foi suficiente, né? Nessa sugestão aqui. Então aqui, simplesmente ao ler um manual, a gente já tem uma dica de como trabalhar e resolve bastante projeto. Lógico que assim, vamos ir um pouco além do manual e dar para vocês alguns exemplos práticos, tá? Então aqui a gente tem um desenho que vai nos ajudar. Então nós temos aqui um diagrama de instalação, né? Isso é uma ferramenta de projeto que a gente leva até vocês, que mostra ligações. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, as fontes, né, caindo num DD8 Plus, e aí uma ligação tradicional. Então, no caso, eu usei um canal esquerdo, um direito, e aí fiz uma ponte para o subwoofer de ambos, né? Então o que acontece? O subwoofer ele vai dar o grave em função dos dois canais. Isso é uma ligação clássica, tá? Eu estou fazendo uma ligação baixa impedância clássica, né? E aqui é legal porque é a ligação correta, porque o subwoofer ele não vai tocar mono do esquerdo ou mono do direito, mas ele vai tocar os dois, tá? Isso seria uma ligação típica para o AS41, como vocês estão vendo aqui, seria a sugestão deste produto, tá? Então é um exemplo, tá? A experiência de instalação de sistemas de exteriores ou mesmo indoor vai ser por exemplos, por manuais, por leitura, por treinamento. Então nós estamos começando aqui a construir esses exemplos com vocês. Mais importante do que isso é a gente construir o processo de venda, que é mostrar para o cliente o quão envolvente e encantador é ter isso em residência. Tá? Segunda lâmina, ela já é um pouco mais ousada. Ela vai colocar um sistema de sonorização mais parrudo. Então, mais parrudo, 70 volts. Então, o que eu fiz aqui? Usei um amplificador, né, da Origin, tá? Que ele tem 3 canais, é aquele amplificador bastante parrudo, é o DSP3700. Então eu fiz uma linha o canal esquerdo, uma linha o canal direito e outra linha dedicada só para subwoofer. Então o DSP vai regular o corte de frequência de todo mundo bem direitinho, tá? Isso também é uma ligação típica e muito boa, tá? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu já estou usando um Crown, né? Já que o Crown ele é tão parrudo, ele é tão conhecido no mercado, o que a gente fez aqui? De novo, usamos as fontes, e aí a gente tem o Crown aqui, e fizemos uma linha de 70 volts para alimentar borlets, para alimentar caixas de 360 graus. Aqui estão cores variadas, não porque o cliente quis, mas é um exemplo didático, então para vocês lembrarem que existem cores. Tá? E na outra linha, a gente colocou as caixas marinizadas bookshelf. Então, por exemplo, aqui eu posso usar um Crown para sonorizar 2 ambientes, né? Ou 2 situações. Então, eu faço uma sonorização de chão, de gramado, e sonorizo, por exemplo, uma sacada próxima a uma piscina, com as caixas bookshelf. Então, de modo que eu posso até fazer isso trabalhar como zona 1 e zona 2. Um outro exemplo clássico de usar um Crown seria, por exemplo, aqui eu colocar uma série de espetinhos, né, nesse lado, e desse outro lado uma série de subwoofers. Aí eles iam trabalhar como uma zona só, tá? Essas caixas, elas são muito interessantes exatamente por isso, porque isso aqui, por que isso aqui consegue trabalhar como uma zona sem subwoofer? Porque é uma belíssima bookshelf full range. Isso aqui, por que isso aqui não precisa de subwoofer também? Porque é uma belíssima
caixa, né, de panorâmica em piso, full range, inclusive mais que full range, porque ela tem o subwoofer, tá? Então aqui são exemplos, tá? Isso não esgota o assunto, isso abre o assunto para que a gente possa explorar ele cada vez em mais detalhes, tá? Eu gostaria de agradecer. O pessoal está falando no chat, inclusive, de usar Sonex e tal. É uma das soluções, sim, tá? E o que acontece? Gostaria de verificar se vocês têm alguma pergunta, se novamente o horário do webinar está adequado, se o ritmo hoje foi adequado. Hoje a gente tinha bastante assunto para falar, então tive que apressar um pouco e não pude ficar tão atento ao chat, tá? Vocês vão receber uma documentação com manual, com datasheet, com prospecto, são cerca de 6 documentos falando todos os assuntos de hoje. Então, caso não recebam, mandem um e-mail, tá? E a gente alimenta vocês com essa informação. Então, o meu e-mail é ricardo@vgroup.com.br, mas vocês podem mandar para as outras pessoas da equipe, tal, todo mundo pode atender vocês, tá bom? Eu queria agradecer e a gente vai dar continuidade aos webinars. O próximo tema, muito provavelmente, será conforto ambiental. Nós não vamos falar de projeto de conforto ambiental, mas nós vamos ver como o conforto ambiental afeta nosso processo de venda, nossa relação com o cliente e o quão importante é, no nosso processo de negociação, falar para o cliente que tudo nós estamos falando é essencialmente ferramenta de conforto, tá? Então, é essa a análise que nós vamos colocar. Tá? Vai ter algumas pinceladas técnicas, é óbvio, porque vocês são um público bastante qualificado, porém a ideia é sempre essa, mostrar a que viemos e aí a gente abre um pouquinho mais técnico, tá bom? Eu vou mais uma vez agradecer e eu vou aqui encerrar os trabalhos. Agradeço mais uma vez e quero dizer até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa tarde.